Olá pessoal, tudo bom? Nesse vídeo eu quero refletir com vocês o texto de João, capítulo 10, e o versículo de número 10 que diz assim: O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Desde que eu me converti, João capítulo 10 e versículo 10 era sempre citado que o texto aqui fala do diabo. Então era feito campanhas, era feito vários trabalhos, era feito pregações, e todas elas diziam o seguinte: o ladrão veio roubar, matar e destruir. E quem que é o ladrão aqui? Dizia-se que era o diabo. E até depois desse vídeo que eu estou gravando aqui, esclarecendo, vai continuar sendo dito que é o diabo, porque é uma interpretação que está sedimentada e sacralizada no nosso meio, principalmente no nosso meio pentecostal. Mas minha pergunta é: será que realmente João, capítulo 10, versículo 10, personagem em questão aqui, de fato é o diabo? Quando você vai estudar a hermenêutica, ela diz que uma das regras dela é que você tem que levar em consideração o contexto histórico, contexto próximo, contexto remoto, para você definir o que está dizendo a palavra, ou o que está dizendo o texto. Um outro conselho da hermenêutica é que eu não posso tirar um versículo de todo o seu contexto e, a partir dessa retirada, eu determinar: esse texto está falando disto aqui. Infelizmente, o que acontece com João 10:10? Já tiraram ele do seu contexto e fizeram uma exegese, ou seja, colocaram dentro do texto o sentido, o significado que quiseram dar, e repetiu-se isso ao longo dos anos. É que nem a mentira. A mentira, quando você fala uma mentira e você repete essa mentira por várias vezes, ela acaba se tornando a verdade. É igual ao texto sagrado. Quando você interpreta um texto sagrado de forma errada e você repete isso por vários anos, ele passa a ser uma verdade. Então, minha proposta aqui nesse vídeo é mostrar e dizer para você logo de cara que João capítulo 10, versículo 10, o personagem aqui não é o diabo. O autor aqui não está falando do diabo. Quando o autor escreve aqui, e o Cristo falando, o ladrão não vem senão a roubar, a matar, a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, será que Jesus estava falando do diabo aqui? Que as pregações ainda continuam, mesmo eu ensinando, falando, o pessoal ainda continua teimando, dizendo que aqui é o diabo, que Jesus está falando do diabo. E eu digo que aqui não é o diabo. E eu vou provar isso fazendo uma análise de contexto. Por exemplo, como é que eu posso interpretar o capítulo 9 como é que eu posso interpretar o capítulo 10 sem entender o capítulo 9? Porque o capítulo 9 é uma continuação do capítulo 10, o capítulo 10 é uma continuação do capítulo 9. No capítulo 9, Cristo vai curar um cidadão cego de nascença, o que vai causar uma revolta ali nos fariseus. E esse cego acaba reconhecendo o Cristo como Messias, o que deixou eles mais nervosos ainda, deixou eles mais atacados ainda. Então, o assunto do capítulo 10 continua o assunto do capítulo 9. Porque no capítulo 9, o que o Cristo vai dizer? O Cristo vai chamar os fariseus
de cegos. Ou seja, Cristo está trabalhando aqui no texto e dizendo que os fariseus eles eram cegos espiritualmente. Não conheciam de fato. E eles fazem toda uma interpelação ali com o cego para saber quem havia curado, e ele responde: o Cristo me curou e tal, num dia de sábado, e toda aquela questão. E o capítulo 9 vai continuar. Aliás, o capítulo 10 vai continuar o mesmo embate com os fariseus. E no capítulo 10, Cristo vai tratar dessa irresponsabilidade dos fariseus para com o povo. Então ele está fazendo um contraste aqui. Está fazendo um contraste entre ele como bom pastor e os fariseus como o ladrão, como aqueles que vieram somente para roubar, para matar e para destruir. Então ele está estabelecendo um contraste entre ele, que é o bom pastor, e os fariseus, que são os ladrões, os salteadores. Então a figura aqui não é de Satanás. A figura central aqui é entre Cristo e os fariseus. Ele está fazendo um contraste entre ele e os fariseus. Ele está dizendo: eu sou bom pastor. Esses que vêm pós mim, está falando dos fariseus, esses são os ladrões ou os salteadores. Então essa é a questão. Então não tem diabo nenhum aqui. O que tem aqui são os fariseus, que Cristo está chamando de salteadores ou de ladrões, que veio só para roubar, matar e destruir. Quem faz isso? O salteador. Quem faz isso? O fariseu fazia isso. Roubava, matava e destruía a fé do povo e o próprio povo. Então João 10 não tem nada a ver com o diabo. João 10 está falando da irresponsabilidade dos fariseus em relação ao povo e não o diabo. Não sei onde que enxergaram o diabo aqui nesse texto, mas é aquilo que eu falei: quando se faz leitura isolada, não se leva em consideração o contexto, então você dá a interpretação que você quiser. Agora olha só que interessante, que o capítulo 10 praticamente ele é construído a partir do Antigo Testamento. Então praticamente toda a narrativa do capítulo 10 está construída em cima do Antigo Testamento. Então, o que nós temos aqui no capítulo 10? Nós temos ecos e alusões do Antigo Testamento. Por exemplo, você lê o versículo 3 e 4. Olha o que diz o versículo 3 e 4. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Agora, abra comigo aí em Números, capítulo de número 27. Vamos ver algo interessante aqui. Números, capítulo 27. Vamos ler o versículo 15 ao versículo 18. Olha só o que diz Número 27, 15 a 18. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: o Senhor Deus dos espíritos de toda a carne ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles. O Cristo lá no capítulo 10 de João, volta lá, olha só como que ele diz aqui, como que ele constrói a frase aqui no capítulo 10. Este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e a traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. Agora olha lá, Números capítulo 27, verso 16. O Senhor Deus dos espíritos de toda a carne ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, e que entre diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Então disse o Senhor a Moisés: toma a Josué, filho de Num, homem que há o Espírito, e o põe a tua mão sobre ele.
Então aqui Josué já vai ser um tipo de Cristo. Então o verso 3 e o verso 4 está construído a partir de Números, capítulo 27, versículo 15 e 18, é uma alusão direta. Olha mais um texto relacionado a esse versículo aqui, Ezequiel, capítulo de número 37. Olha o que Ezequiel diz aqui. Aliás, Ezequiel capítulo 34. E o versículo de número 13. Ezequiel diz assim: E tirá-las-ei dos povos, e as congregarei dos países, e as trarei da sua própria terra, e as apacentareis no monte de Israel, junto aos rios, em todas as habitações da terra. Quem faz isso? O pastor faz isso. Olha, e ele aqui no texto, ele vai chamar as ovelhas de rebanho. Olha o versículo 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus disse-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que lhes dizia. Quem não entendeu? Então está fácil entender o versículo 10. Jesus está falando por parábolas e o João está escrevendo aqui que os fariseus, ele está fazendo alusão direta. Jesus disse-lhe esta parábola, mas eles quem? O diabo? Não. Eles, os fariseus, não estavam entendendo o que o Cristo estava dizendo ali. Olha o versículo 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade, dizer-lhes a quem? Aos fariseus. Em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Quem é esses ladrões e salteadores? Ele está falando diretamente com os fariseus. E aqui no texto também, Jesus vai chamar o seu povo de rebanho. Agora olha que interessante o Salmo 77. Salmo 77, o versículo 20. Olha o que o salmista diz no Salmo 77 e o versículo de número 20. Guiaste o teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e Arão. Está fazendo uma referência aqui àquilo que já foi dito lá em Números. Cristo está aplicando a si mesmo agora, assim como Moisés foi este pastor que introduz o rebanho, que fez o rebanho entrar pelas portas, o Cristo também é esse pastor que introduz, que faz o seu rebanho entrar pelas portas e pelas pastagens abundantes. Olha o que diz ainda em Isaías sobre o rebanho, capítulo 63. Então veja, se eu não fizer esse tipo de análise, eu vou chegar a conclusões erradas. Mas só se você ler somente o capítulo 9 e o capítulo 10, você já está claro que não está falando do diabo ali. Já está claro que ele está falando ali dos fariseus, que é com quem ele tem um embate a partir do capítulo de número 9. Mas olha o que diz aqui Isaías 63, versículo 11 e o versículo 14. Todavia se lembrou dos dias da antiguidade de Moisés e do seu povo, dizendo: Onde está agora o que fez subir do mar com os pastores do seu rebanho? Onde está o que pôs no meio deles o seu Espírito Santo? Verso 14. Como animal que desce ao vale, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiaste ao teu povo para te fazeres um nome glorioso. Então veja que o capítulo 10 ele está fazendo ou ecos ou alusões diretas a texto do Antigo Testamento, corroborando a interpretação que eu estou dando aqui, dizendo a você que João 10:10 não fala do diabo, mas está falando dos fariseus, a qual Cristo inicia um embate a partir do capítulo de número 9. Também diz que Jesus é aquele que introduz as ovelhas pela porta ou pelas portas. Olha o que diz o Salmo 118 e o versículo de número 20.
Salmo 118 e o versículo de número 20. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Então perceba que se eu não fizer uma análise correta, eu vou trazer uma interpretação equivocada. Agora vamos ler o versículo 8 lá do capítulo 10. Vamos ver o que João diz ali e vamos ver aonde isso está ancorado. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouvirão. É alusão direta a Ezequiel. Vamos ler lá, Ezequiel, capítulo de número 34. Vamos ler do verso 2 ao verso 4. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Alusão direta. Profetiza e dize aos pastores, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Ora, o que os fariseus estavam fazendo? Legislando em causa própria, ou seja, pastoreando a si mesmo. Por isso que no capítulo 9, no capítulo 10, e o capítulo 10 Cristo vai concluir o capítulo 9, vai chamar os discípulos de irresponsáveis, quando ele diz que eles são ladrões e salteadores, fazendo alusão ao que nós estamos lendo aqui em Ezequiel, no capítulo 34, do versículo 2 a 4. Olha o que diz o versículo 3. Comeis a gordura e vos vestis de lã, matais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. Era o que eles estavam fazendo. As fracas não fortalecestes, e as doentes não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza, que é o que acontecia com o povo em relação aos fariseus. Olha o versículo 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. Isso aqui no texto é chamado de semitismo, ou seja, uma forma peculiar que os judeus se expressavam para dizer certas passagens ou certas ideias. E aqui no versículo 9, nesse semitismo aqui da questão eu sou a porta, ele está fazendo uma alusão a Deuteronômio, capítulo 28, vamos ler lá, capítulo 28, e o versículo de número 6. Vamos ver o que diz lá, Deuteronômio, capítulo 28, e o verso de número 6. A tradução que eu uso é a Revista Corrigida Fiel, tá? 28 e verso 6. Diz assim, olha. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Então é essa forma, esse semitismo, essa maneira peculiar de falar, de dizer ao povo, olha, vocês têm acesso agora a partir de mim. Olha o que diz o Salmo 121. Salmo 121 e o versículo de número 8. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Está dizendo, sou eu quem protejo, sou eu quem guardo. Então veja, se eu não fizer essa leitura correta, eu vou chegar à conclusão equivocada. Para encerrar, ele vai falar de vida abundante. E quando ele fala de vida abundante, ele está fazendo uma alusão aqui a Ezequiel ainda. No capítulo 34, vamos ler do verso 12 a 15. Olha o que diz aqui. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersa, assim buscarei as minhas ovelhas, e livrá-las-ei de todos os lugares por onde ando espalhada no dia nublado e de escuridão, e tirá-las-ei dos povos, e as congregarei dos países, e as trareis à sua própria terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios, em todas as suas habitações, em todas as habitações da terra. Em bons pastos apacentareis, e nos altos montes de Israel será o seu aprisco. Ali se deitarão, num bom redil, e pastarão em pastos gordos no monte de Israel.
Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor. Agora pula para o versículo 25, do mesmo capítulo 34. E farei com elas uma aliança de paz, e acabarei com as feras da terra, e habitarão em segurança no deserto, e dormirão nos bosques, e delas e dos lugares ao redor do meu outeiro farei uma bênção, e farei descer a chuva a seu tempo, chuvas de bênção serão, e as árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as ataduras do seu jugo, e as livrar da mão dos que se serviram delas, e não servirão mais de rapina ao gentio. As feras da terra nunca mais as devorarão, e habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. E lhes levantarei uma plantação de renome, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio do gentio. Saberão, porém, que eu, o Senhor seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pastor, homens sois, porém eu sou o vosso Deus, diz o Senhor. Então essa vida abundante que Ele promete é a sua proteção e a sua misericórdia sobre o povo. Então, pessoal, eu não estou aqui para enganar ninguém e nem repetir erro de ninguém. João, capítulo 10, versículo 10, nada tem a ver com o diabo. O discurso de Jesus ali, ele faz o discurso contrastando entre ele e os fariseus irresponsáveis que não cuidavam do povo. Então, João 10, verso 10, está falando dos fariseus e não do diabo. Eu vou deixar o meu e-mail na descrição e você pode mandar a sua pergunta, até a sua sugestão de assunto, e ajuda a divulgar o nosso canal para fortalecer mais ainda o nosso canal, tá bom? E para que a gente possa crescer junto, e até o próximo vídeo.